Hoje nós vamos falar sobre cooperação, né? Semana passada, vocês fizeram estudo aí com o Adriano sobre alguma coisa, esse versículo em que Jesus diz, né, que ele veio para os enfermos e não para os sãos. E agora acho que a gente vai ver que tentar mostrar hoje como foi esse trabalho dele todinho baseado na cooperação, não é mesmo? Na lei de cooperação. É isso mesmo. Como estamos aqui hoje, né? Um cooperando com o outro para poder sair do trabalho. Exatamente. Mas acho que Emmanuel, todo mundo sabe que sempre eu vou buscar ele, puxar ele pelos pés, pelas mãos, muito do que eu posso. E ele tem assim, estudos maravilhosos sobre cooperação, mas eu estava assistindo uma palestra do Haroldo hoje que fala sobre família e a lei de cooperação. E um comentário que ele faz que realmente a família é onde a gente vê essa lei, porque o ser humano é o único ser que nasce e se não tiver alguém para ajudar, morre, né? Não vinga. É o único filhote que precisa, assim, realmente de um cuidado e por um tempo muito longo. E a gente pensa que isso é só, se a gente for pensar que isso não é só enquanto a gente precisa de tudo, enquanto é bebê, mas em todos que essa lei vai acompanhando a gente pela vida e que acho que assim, se a gente aprende bem essa lei dentro de casa, como fica muito mais fácil de colocar isso para fora, para quando a gente vai para a escola, vai trabalhar com alguém, vai fazer qualquer trabalho que seja, seja ele físico, espiritual, o que for. Mas realmente como essa base é e desde que a gente é pequeno, desde que a gente sabe muito pouco, em que a gente vai recebendo isso, seja dos pais, dos irmãos, dos tios, dos avós, da família, daqueles que estão encarregados de cuidar, dos cuidados da criança, mas como é importante a gente sentir na pele esse dar e receber, esse ajudar e ser ajudado, porque a gente também precisa saber receber isso, né? A cooperação não é só fazer, mas também receber e ter. E não só receber, mas também tem um dia que a gente tem que fazer. Um dia a gente recebe dinheiro dos pais, no dia, dali a pouco a gente está ajudando os pais com dinheiro. Um dia a gente recebe, está doente, recebe ajuda da família, amanhã a gente tem que ajudar a cuidar de alguém. Então foi assim um exemplo bem interessante que ele colocou. Mas aí quando a gente vai entrando com Jesus nesse trabalho que ele foi fazendo com a gente, imaginar que ele sai lá, né, de um mundo de espíritos puros para chegar aqui, e no meio de nós aqui com ainda tão necessitados de ajuda, e como ele foi colocando, se a gente for estudando o Evangelho, assim, pontuando, é, e, e como eu comecei aqui semana passada, como ele fala que ele veio para os enfermos, não para os sãos, já começando daí, né, essa lei de cooperação, eu acho que a gente vai tentar alinhavar aqui algumas das coisas que foram chamando a atenção no estudo para a gente. Né? Bom, a Lina tocou num assunto. Bom, primeiro deixa eu fazer um agradecimento público que a gente fez no grupo, né? Porque como o tema é cooperação, a Lina sempre coopera mais com a gente do que a gente com ela, né? Então. É que ela tem mais tempo, ela só tem 2 netinhas em casa. E ela que sempre propõe os temas. Acho que as meninas ajudam ela na hora, sabe? Né? Elas abrem o livro. Corre com o livro. E a Lina sempre propõe esses temas, né? E talvez até por ser a nossa melhor intérprete de Emmanuel também da casa, né? Não a parceria ali com o Emmanuel. Sim, ó.
E esse tema é muito oportuno, e quando a Alina propôs, né, eu comecei a pensar, né, porque a gente primeiro pensa, né, e é assim mesmo, que o processo evolutivo ele é um processo um pouco individualizado. Cada um vai evoluir por si só, né? Ninguém consegue evoluir pelo próximo. Você só evolui por si. Só que para que isso aconteça, você precisa e depende do próximo. E aí é que está a grande questão da cooperação. Porque não tem como a gente evoluir em muitos aspectos. Um ou outro você pode até evoluir por si só, sem ninguém e tal. Mas isso é a minoria dos nossos skills que nós temos que adquirir. A maioria dos skills que nós temos que adquirir no processo evolutivo depende do outro. Por exemplo, como é que você vai evoluir, mitigar o egoísmo se você estiver sozinho? Não tem como. Você está sozinho. Como é que você não vai... Não, eu não sou mais egoísta, porque agora só estou eu, né? Então, o processo, que é uma das grandes chagas da humanidade, é o egoísmo e o orgulho, a outra. E como é que você vai evoluir sem testar isso no próximo? Então, o processo evolutivo, embora seja um ato individual, e aí cada um vai galgando individualmente cada passo, ele depende intimamente do próximo, num sistema de cooperação. E aí a Lina foi muito feliz. Eu comecei falando com a Marisa, falei assim, eu vou comentar sobre a família. Eu pedi uma dica, o que é que vai ter hoje? A gente trocando aqui a figurinha, eu falei assim, eu vou comentar sobre a família. E a Lina jogou a bola para mim, porque de fato, veja como o processo evolutivo feito por Deus e sobre a batuta, no nosso caso, Jesus Cristo e os espíritos de luz que nos auxiliam, ele é tão perfeito que ele nos faz tão dependente da família, como a Alina coloca, que a gente não ia conseguir nem sobreviver se não fosse nesse processo de cooperação, né? Então, essa ideia de se colocar o ser humano tão vinculado e tão dependente intimamente de outros seres por muito tempo no processo é uma prova de que nós temos que evoluir coletivamente, ainda que seja o processo individual, né? Isso a gente só vai conseguir fazendo essa cooperação, essa troca. Então, quando a gente ora a Deus, né? Eu sempre costumo brincar com essa experiência, mas é assim mesmo. Deus, me dá paciência. O que ele faz? Ele manda um saco de paciência para você e você aplica isso na sua vida? Não. Ele te manda situações que te testam a paciência para que você use esse skill. Porque quando você pede paciência, ele te manda alguém sarna para te tentar a paciência. E aí você treina a paciência. E como é que vai ter se você não treinar essa paciência, vai treinar com quem? Com você? Não, com o próximo. Então, esse sistema de cooperação eu acho muito interessante. Eu advoguei muitos anos por uma cooperativa, a maior cooperativa de médicos do Brasil. E por que ela foi criada? E eu fiquei... Esse assunto pirava, né? O tempo todo. Ela foi criada porque os médicos se sentiam explorados pelos planos de saúde que tinham na época, ganhavam muito pouco, e resolveram fazer o quê? Olha, vamos nos juntar em cooperativa, um ajuda o outro, e vamos montar a gente esse plano de saúde. E foi assim, e deu certo. Tem suas mazelas, tem suas deficiências, mas é esse sistema. Quer dizer, um sistema que foi criado e que funciona, hoje é considerado o maior plano de saúde do Brasil, é uma cooperativa de médicos que resolveram se ajudar. E quantos nós temos exemplos de cooperação na prática do dia a dia que vai evoluir? Por exemplo, os pescadores lá de Paranaguá estavam passando necessidade, um competindo com o outro. Porque aí pescavam, tinha que vender, aí botava o peixe mais barato. O que eles fizeram? Se associaram em cooperativa de pescadores. E aí todos se ajudam, todos puderam comprar um freezer melhor. Ao invés de ter que vender o peixe imediatamente, eles conseguiram, juntando o dinheiro, comprar uma câmara frigorífica, e aí vendia o que estava fresco e depois estocavam. Ou seja,
são exemplos materiais de que, tanto na família como na sociedade, nós temos muito mais chances de crescer e progredir se estivermos nos cooperando. Não fazendo que nem a gente, que a Lina coopera mais com a gente do que a gente com ela, mas no sentido de um ajudar o outro. E a gente cresce junto. O que é o centro espírita? Ou qualquer outra instituição religiosa? É um sistema de cooperativa, onde nós, que somos imperfeitos, com várias falhas, com vários momentos que a gente está se aperfeiçoando, estamos aqui falando com vocês que também são imperfeitos, talvez melhores do que a gente, e a gente vai se ajudando. Nesse caminho, a gente vai, um tendo uma ideia, outro tendo outra, um falando isso, um se ajudando. É o sistema de cooperativa do processo evolutivo. Isso é fantástico. E a gente percebe que o único caminho é esse. Por isso que o Clarencio, que é o ministro lá de Nosso Lar, vira para André Luiz e fala que o sistema de cooperação, de cooperativa, é uma lei divina. Chama-se lei da cooperação, aonde um ajuda o outro no processo evolutivo. Não, e faz parte da didática divina, né? Tanto que, como vocês falaram, a gente reencarna em família, mesmo e trazendo ali reunidos aqueles espíritos que precisam estar juntos, mas nem por isso são aqueles que mais se dão bem, que já se ajustam, que já um concorda com a ideia do outro, não. É sempre uma panelinha de pressão, né, que pega fogo. Aí você tem alguns filhos, e você diz assim, mas esse é tão mais fácil de eu lidar, aquele ali, olha, já eu falo, ele contesta, e não sei o quê, né? O marido também, puxa, ou a mulher, puxa, a gente antes se dava tão bem, sentava, conversava, resolvia, agora qualquer coisa, né? Então, o cunhado, a sogra, aí vem os agregados, aí vem todo mundo, você vê que é uma cooperativa que você só escolheu o parceiro escolheu a parceira e agrega vem com bônus. Vem com bônus. Aquele pessoal todo, aí vocês não aguento mais, não quero mais essa família, vou me separar. Aí separa e vai para outra. Aí você fica com saudade, puxa, aquela pelo menos eu já tá. Olha, essa sogra da agora, meu Deus, a outra, pelo menos de vez em quando, passava só o final de semana, essa veio para ficar, já que é o quarto dela. Entendeu? Então, o sistema educacional divino, não tem jeito, a gente veio para aprender a conviver. A gente não pode aprender a conviver convivendo com todo mundo que se dá bem com a gente. E isso em todos os setores, como a Ayrton disse, né? No centro, no trabalho, em todo lugar que você for, ali vai estar armado um cirquinho para você poder exercitar a sua paciência, né? A sua capacidade de compreender a dificuldade do outro, o limite do outro, ver até onde você pode, né? É um negócio bem bacana mesmo. Por isso que tem muitas encarnações, porque chega, às vezes, uma só, você já está saturado, vamos mudar agora de cenário. Aí vão as mesmas pessoas, só mudam o aspecto físico, mas está lá dentro, todo mundo se reconhece. Eu já levei em algum lugar, isso aí já passou comigo. Deus me livre. Vem as simpatias e antipatias imediatas. Mas vocês foram falando, aí eu fiquei pensando aqui, né, porque Kardec fala na Revista Espírita imagina, em 1868, né, ele comentando, fazendo esse estudo, falando sobre a comunhão de pensamentos. E a gente vive numa situação em que nem todos os pensamentos se comungam na mesma esfera, né, mas quando isso acontece, é uma alegria, não é? Quando você encontra alguém principalmente quando você está trabalhando no bem, você encontra almas ou pessoas com pensamentos que se interligam com o seu e que tem esse momento de criação, né, do bom e do belo, é um momento muito feliz.
E a comunhão também acontece, claro, quando a gente tem os pensamentos mais fracos, mais baixos, mais infelizes, também a gente vai ter essa associação. Não se engane, né? Essa lei de cooperação, ela funciona para qualquer lado que a gente escolher ir, né? Para que a gente escolher seguir. Mas o mal, ele é limitado, né? Ele tem um limite, ele é limitado porque ele é uma falta do bem. Então, vai ter um momento em que o bem vai chegar ali, a luz vai iluminar essas trevas. Mas o bem não, o bem é ilimitado. Você começa a fazer o bem, um dia você está fazendo porque você, deixa eu fazer aqui, porque estão insistindo tanto, né? Mandando essas mensagens para eu. Mas aí você faz, você se sente tão bem, que na próxima você é o primeiro a estar ali, já querendo fazer. Então, acho que como o Décio fala, é uma pegadinha de Deus, né? Você pensa que você vai fazer isso só para agradar os outros, mas no fim você sai se sentindo tão bem que acaba querendo fazer cada vez mais. E essas comunhões que vão acontecendo, eu acho que quando você começa a cooperar, acontece uma coisa interessante, como Emmanuel fala aqui, que a cooperação espontânea, quando a gente faz sem esperar nada em troca, é o supremo ingrediente da ordem. Então, começa realmente a nascer uma ordem dentro da nossa vida, dentro de nós mesmos, né? Quando você começa a investir um pouco em se melhorar, em cooperar mais, em ajudar mais, que no final o que acaba sendo mais ajudado somos nós, né? Porque a nossa capacidade de receber também aumenta cada vez que a gente ajuda alguém. Então é um dar, mas a gente acaba recebendo mais ainda do que imaginava, mais do que deu e muito mais do que imaginava ou esperava que iria receber, porque você faz não querendo nada em troca, né? Não esperando nada em troca. E no final você recebe todo esse bem-estar, toda essa ordem que começa a acontecer dentro da sua mente, dentro dos seus pensamentos, e você começa a se sentir tão bem que esse sentimento também começa a ordenar a sua vida, né? Começa a colocar um pouco de ordem na vida da gente. E a gente evolui, né? É a lei da evolução aí também, dando seu passo. Eu acho que a Lina botou um ponto importantíssimo, que é a gente vai cooperando para tornar um hábito de cooperação, né? Para que a gente, no final, entre em harmonia. Né? Em harmonia não significa que a gente concorda com todo mundo e todo mundo tem a mesma ideia de concordância, todo mundo pensa igual. Não é isso. Então, me parece, Marisa até comentou, fazendo esse link aqui entre os comentários, né? Que a gente não vai ter na família todo mundo pensando igual. Não vai. Como também num mundo evoluído, provavelmente, não vai todo mundo pensar igual. Existem divergências de pensamento, mas todos estão em harmonia. Porque a divergência não quer dizer distinção, né? Exato. E claro que dentro do processo evolutivo, e a gente tem algumas menções do que são planetas evoluídos, mas muito pouco, né? Mas a gente pode tomar como princípio um espírito crístico como Jesus, quer dizer, ele vai cooperando, provavelmente entra em harmonia com outros espíritos da mesma escala, e depois ele fala assim, não, agora eu vou cooperar com o processo evolutivo de 20 bilhões de espíritos, assumindo um planeta para ajudar nesse sistema de evolução dessas almas. Ou seja, a gente nunca vai deixar de cooperar, porque a harmonia é um princípio universal. Se a gente for analisar o universo, ele vive numa harmonia, por mais que ele tenha caos. Tem situações que a gente vislumbra, então tudo ele está em perfeita harmonia. Por quê? Porque geram forças de cooperação. Ao mesmo tempo que você tem a lei gravitacional, por exemplo, se a gente for pegar do Sol em relação à Terra, a Terra em relação ao Sol é a mesma coisa. Então, por isso que ela está num processo
de harmonia. E toda a legislação que se aplica na esfera física, material, se aplica na esfera moral. Por isso que é importante a gente fazer esse comparativo, que para a lei divina não há diferença se é material ou se é moral. É a mesma lei. Por isso que a gente tem violar uma lei física gera consequências físicas. Violar leis morais geram consequências morais. Mas a lei é a mesma, é a lei de harmonia. Então, dentro dessa ideia de harmonia, a gente tem que trabalhar em cooperação para não gerar desarmonia. Porque a desarmonia vai gerar consequências. Porque fere a lei num todo. Então, esse é o importante da cooperação, é ter a ideia de que é um caminho sem volta, como a Lina coloca. Claro, a gente pode se cooperar no mal. E os espíritos fazem isso. Nós começamos esse ano falando exatamente de cooperação no mal. Chama-se obsessão. Processos obsessivos que geram uma cooperação, muitas vezes, entre obsessor e obsediado. Mas o mal tem limite, como a Lina coloca. Mas chega uma hora em que esta cooperação no mal não vai surtir mais efeito, porque o processo evolutivo é de harmonia do universo. É um caminho sem volta. Então, a hora que qualquer coisa dentro da cooperação do mal se desarranja, o bem sobressai. A gente deu o exemplo do Gregório, né? 800 anos pensando no mal. No primeiro insight que ele pensou no bem, foi capturado. Capturado no sentido metafórico, né? Capturado no amor. Quem que capturou ele? A mãe, o amor da mãe. Então, que estava o tempo todo com ele, aguardando essa brecha. Então, quer dizer, essa cooperação, ela vai existir, porque sempre nós teremos espíritos que nos amam e estão interessados no nosso processo evolutivo. Então, é inexorável o caminho da harmonia. O bom é isso, é porque tem, né, já os espíritos que já galgaram, já passaram por essa fase que nós estamos passando, e são os espíritos que nos ajudam, nos orientam para que a gente possa entender o processo evolutivo. Porque eu acho que o grande problema é que a gente não sabe definir bem essa evolução, né? Então, parece que evoluir assim, você era pobre e ficou rico, está bem de vida, entendeu? Não, mas eu sou rico, mas não tenho assim aquele padrão que eu gostaria de fazer isso. Isso também dá ajudar os pobrezinhos. Então, a gente tem uma ideia, até, e por isso fere um pouco a lei da cooperação, como ela é exercida pelos espíritos mais evoluídos. Porque a gente falou nisso, não foi, Ronaldo? No nosso GO. Porque é como Jesus. Né? O espírito, quanto mais ele evolui, menos necessidade do material ele tem. Então, quando ele vem e reencarna, ele vem cumprir missões. E é aquilo, como nós também reencarnamos para cumprir missões. Mas a nossa missão, vixe, aí depende disso. Aí depende se eu estiver na América. Quando se eu estiver no Brasil, é tudo diferente. Não, eu vou para a América, que bom que eu vou. Sabe? Mas lá eu quero ganhar bastante dinheiro, porque senão não adianta aí. Eu ficaria aqui mesmo. Entendeu? Então, a gente tem vários e se, e não, e depende. Né? E o espírito evoluído, não. Ele não precisa de mais nada do material. Ele já entende a força que ele tem, sem necessitar de nada que venha trazer a ele algum prazer externo, né? Ele tem tudo, né? Como se a gente fosse um hard drive, assim, com tudo contido ali. Estou com sede, eu bebo água, eu só penso, estou com fome, eu me alimento, não preciso do material para poder me saciar, me iludir de que eu estou tendo alguma coisa, ou vendo, olhando, sentindo. Então, é diferente. Né? Então, quando eles vêm, a gente falou até de Chico, porque Chico morreu pobre. Sim, mas ele só precisava daquilo. Né? É a única coisa que veio a mais para ele, para aqueles 6 sobrinhos, né? Que não precisava, né? Que ainda veio, né, pesar um pouquinho mais na balança.
Mas o espírito, né, que vem com a missão, ele vem com missão. Então, ele não importa. Jesus não tinha nenhuma pedra para botar a cabeça. Não, pedra tinha. Bastante. Lá no deserto, nas coisas, tudo tinha pedra. Agora, não tinha, era cama. Agora, vai, gente, nas nossas primeiras missões. Ali, vai ser naquele centro espírita ali que sobe aquele que eu tenho que tomar 3 conduções, meu Deus. Mas Jesus não era bobo nem nada, né? Porque ele pegou uma pedra boa, que era Pedro, que aliás chama-se pedra, Pedro és pedra e sobre ti construirei o meu templo, né? E aí dormia na casa do Pedro. Com a sogra cozinhando. E ainda furou a sogra de Pedro. Lógico que ia deixar a cozinha sem a pessoa da cozinha. Era a sogra, bora, levanta e anda. Mas é as coisas que a gente vai entendendo, vai lendo, vai estudando, a gente sabe que mas a gente demora de pegar aquilo e aplicar em nós mesmos. Quando é para aplicar, meu Jesus, fica difícil, né? Interessante. E aí a gente acha, puxa, que legal, a Joana fez isso nas encarnações, olha, puxa, que coisa, que coragem, né? Mas a nossa é só esse cadinho no ar-condicionado, no carro, nos Estados Unidos, né? Tudo a tempo e a hora, não tem os ladrões saindo correndo do morro para assaltar ninguém. Então a gente até aí, mas reclama. Então, não posso, a vida está assim, está assada. Então, essa coisa que quando a gente reencarna, a gente ainda se finca os pés no material, é que dificulta todo o processo. Porque até na hora de morrer ou ver alguém morrer, a gente dificulta a nossa vida e a vida do outro que está indo, né? Que coisa, Jesus. Com certeza. O Ronaldo colocou aqui, ó, um dos maiores exemplos de cooperação foi o próprio Cristo, né, enviado divino, estar aqui encarnado entre nós. E assim, gostei muito desse comentário de vocês, assim, o Ayrton comentou, né, você vira espírito crístico e você volta para cuidar de 20 bilhões de... Mas eu acho que se a gente for pensar nessa evolução, se a gente for pensar, começa conosco, né? Ou que já nós fomos. Mas o que você não faria por um filho seu, uma filha sua? Né? Será que você não está aqui também numa missão de cuidar de um, ou talvez 2? Né? Para um dia chegar nesses bilhões, a gente precisa saber cuidar bem, né? Para conseguir fazer o grande, você precisa saber fazer bem o pequeno. Então, é uma... Como filho próprio. Basta um, não precisa... né? Então, a natureza não dá saltos, então a gente vai de pouquinho em pouquinho. E assim, uma coisa que Emmanuel fala também nesse texto Entre Coopera, que está lá no Caminho Verdade e Vida, em que ele comenta sobre Paulo de Tarso. E ele vai falar que o que Jesus nos ensina é o quê? Ensina os discípulos, mas cada um consola o outro. Né? Ele não ficou aqui para consolar todos eles. Ele deu aquela lição e falou, agora você sai e vai ensinar essa lição. E com Paulo, né, ele aparece lá para Paulo, lá no meio do deserto, e fala o que para ele? Dá toda a listinha de tudo que ele vai fazer pro resto da vida? Não, ele fala, você levanta agora e entra na cidade. Né? Lá, Ananias vai te ajudar. Ele não falou que Ananias ia chegar, mas lá você vai receber as outras ordens do que você tem que fazer. Então, acho que às vezes a gente tá na nossa vidinha assim, como Marisa diz, eu tô aqui eu vou fazer isso, mas desde que eu esteja na América, desde que eu tenha o ar-condicionado funcionando, desde que meu carro esteja funcionando, senão... Tem ar-condicionado funcionando, bacana. O Jefferson que o diga quantas vezes ele teve que vir aqui em casa por causa do meu ar-condicionado, porque ninguém sobrevive. Fica habituada, né? No Brasil, você nem pensava, a gente abria a janela, dava um jeito. Você abre a janela, lá fora tá mais quente que dentro, aí entre os pernilongos, você não tá. Você já aprende a conviver com aquilo, não tem nem jeito. Mas
São passos que a gente vai dando, que eu acho que vai mostrando para a gente assim, que realmente não tem como você viver essa lei maior do Messi, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se você não começar a ajudar, né? Essa fraternidade que deve reinar entre todos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, ela só vai acontecer mesmo quando todo mundo cooperar, com todos, né? Quando nós aprendemos a nos ajudar, porque enquanto eu estou preocupada, como diz o Ayrton, se eu estou sozinha, né, não tenho mais preocupação nenhuma, nem com o meu egoísmo, mas não sou só. E no momento em que vou ter que aprender que uma hora eu quero a luz acesa, mas não dá para ter a luz acesa, porque os outros estão dormindo, né? O marido quer dormir na hora que, imagina, das 3 horas da manhã, a hora que eu quero estudar, ler um humano, né? E ele tem que dormir, porque amanhã ele vai trabalhar cedo. Então eu tenho que respeitar e apagar a luz. E vai ter hora que ele vai ter que apagar, desligar a televisão também, porque vai estar me atrapalhando. Então são coisas que, assim, na brincadeira, mas a gente vai tendo que aprender a respeitar um pouco o espaço um do outro, porque senão você não aprende a ter paciência, você não vai nunca saber o que é perdão, você nunca vai saber o que é, né, amar alguém assim a ponto de você dar sua própria vida por ele, a não ser que você vá passando por essas experiências de, de viver junto, né, de conviver num grupo. Então, acho que também esse cadinho do lar aí, um pouco de atrito, um pouco de reajuste que a gente precisa fazer, um pouco de a gente que pisa no nosso calo, talvez porque precisávamos estar juntos, mas talvez porque seja esse realmente a virtude que eu tenho que trabalhar nesse momento. Né? Esse é o aprendizado do momento. Eu tenho que ter paciência, eu vou ter que aprender a perdoar, vou ter que aprender a lidar com dificuldades, sejam elas financeiras, físicas, morais, ou o que seja. Né? Então, a gente pensar que vai vir tudo perfeito para a gente aqui, que tipo de escola é essa? Que escola seria essa, né? Em que estamos aqui passando para experienciar. A Carol está colocando aqui, ó. Conviver, Carol Libori, hein? Conviver e aprender a renunciar um pouco certas coisas em benefício de todos. Né? Realmente, é coisa que a gente só vê o quanto os pais sacrificaram quando a gente tem os próprios filhos. O legal dessa prosa que a gente faz aqui, né, em Colab, que a gente começa com um tema que a gente estuda, né? Cada um vai estudando por si, e a conversa vai indo e vai seguindo um rumo que acho que a espiritualidade nos guia, né? E a Marisa tocou num assunto que eu acho fundamental. A Marisa e a Lina, eu vou comentar os dois assuntos que eu acho que vale a pena. A Marisa tocou no assunto do processo evolutivo, que eu acho fundamental, porque a gente às vezes confunde esse processo evolutivo, a gente confunde muito o processo evolutivo com o processo evolutivo material, né? Se eu evoluir materialmente é porque eu estou bem, né? E não é. Embora a matéria seja importante, seja relevante, a gente precisa da matéria, a gente precisa comer todo dia, por mais que a gente coma muito num dia, no outro dia a gente vai sentir fome, às vezes até à noite mesmo a gente já vai sentir fome. Então a matéria, ela nos cobra um preço de estar na matéria. Então a gente, óbvio, que precisa se preocupar com ela, não é simplesmente viver, Deus proverá e pronto, né? Óbvio que a gente tem que fazer por onde, Deus vai prover, mas a gente tem que fazer por onde, de acordo com o nosso merecimento. Mas eu acho que Cristo foi um grande exemplo disso, e ele veio nos mostrar que o processo evolutivo independe de onde a gente nasça,
independe de onde a gente trabalhe, independe de como seja a nossa vida, desde que ela esteja focada no bem e no processo evolutivo. Cristo nasce na manjedoura, sendo a mãe grávida expulsa de todos os hotéis porque não tinha vaga, e ele nasce lá no meio do bicho, da estrebaria, e está lá, e ele é Cristo. E depois, quando Maria, lá está muito claro lá no Boa Nova, né? Quando Maria tenta interceder por Jesus, Acho que caiu a internet lá no centro, gente. Já estão voltando. os doutores da lei e tudo mais, e que Jesus vai lá, pede emprego aonde? Na marcenaria de José, do pai, né? Então, para mostrar que independe de onde você esteja, desde que você esteja fazendo o bem, não importa onde você esteja trabalhando. E aí vem esse exemplo que a Marisa falou, a gente não precisa estar na América ou na Suíça para estar fazendo o bem. E aí faço o link com esse outro assunto que a Lina coloca. Os judeus do tempo de Jesus, e eu não canso de falar sobre isso, porque acho que é a parte que eu mais gosto, que é estudar o Velho e o Novo Testamento, né? Eu sou o mais pastor dos palestrantes espíritas aqui, né? E desde o tempo de Jesus, os judeus já sabiam qual era o principal mandamento e o que ele significava. Tanto que o doutor da lei, quando vai tentar Jesus, né, quando Jesus chega lá em Jerusalém, o doutor da lei fala, mestre, o que eu preciso para chegar no reino de Deus? E aí Jesus vira e fala assim, qual que é o maior mandamento? Porque ele esperava uma lista. E o doutor da lei responde, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Esse é o primeiro e principal mandamento, que é o primeiro, é a interpretação do primeiro mandamento, né? Porque se você pegar lá em Gênesis, lá você não vai ver isso. E se pegar lá em Deuteronômio, já tem essa interpretação, que Deuteronômio é uma expressão grega, que significa lei de novo. Então é uma releitura da lei mosaica. E aí ele está lá. Então você pega em Deuteronômio, diz lá, e o que é ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos? É o que ele não falou, coopera com o seu próximo com aquilo que você pode fazer. Por quê? Porque os judeus do tempo de Jesus já tinham muito claro isso, que só se ama a Deus quando você materializa esse amor ao seu próximo. Você demonstra, você quantifica o seu amor a Deus quando você faz isso pelo seu próximo. Então, isso é amar a Deus, por isso que ele é o mandamento maior. Então, de todos. Porque se você pega lá, principalmente em Gênesis, mas em Deuteronômio também, você pega o primeiro mandamento, ele não está escrito ama a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Isso já é interpretação. Lá está escrito, não terás outros deuses além de mim, não darás nome a Deus. Aí você fala, de onde que eles interpretaram isso? De onde que... E aí a lei, lembra que tem 4.000 anos entre o início da lei mosaica até chegar em Jesus. Então tem muito tempo. Foi reescrito, foi refeito, foi reinterpretado. E a conclusão, que já era do tempo de Jesus e é a mais atual de hoje, é você só ama a Deus quando você ama o seu próximo. E como que você ama o seu próximo? E aí está lá em Deuteronômio. Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. Ou seja, o que você tem que fazer? Ajuda o teu próximo de todo o seu coração. Os judeus acreditavam que no coração estava a racionalidade. Onde você não é o cérebro que hoje a gente tem, é no coração. Então você tem que racionalizar o bem que você pode fazer ao seu próximo. Você tem que falar, eu posso fazer? Eu vou ajudar todos os pobres da América. Não, eu vou fazer isso. Mas você pode fazer isso? Não, eu não sei, eu vou dar um jeito. Não. Então você não vai realizar, porque Aí quem vai não... chorar, porque não vai poder, aí pronto. Se eu ganhar na Powerball. Tá. Então se você ganhar. E o que você pode fazer isso agora? Então a racionalidade da caridade é importante. Não é simplesmente
tirar e dar tudo que você tem. Você pode fazer isso? Você pode ajudar? Por isso que Jesus pega e dá para quando ele conta a história do bom samaritano, que é uma história que ele inventa para exemplificar isso, o bom samaritano racionaliza. Será que eu posso parar? Eu tenho tempo, né? Eu estou tendo compaixão com o meu próximo, né? Então, seu todo o coração, com toda a sua alma. Então, dar a sua alma ao próximo é agir para o próximo naquilo que você pode fazer, o melhor que você pode fazer por ele. Então, a partir do momento que você racionalizou, o que você pode dispor com ações materiais? Então, por exemplo, vou dar um exemplo fictício. Quando a Thaís falar Jefferson, os dois assistindo série o final de semana inteiro, né? É um exemplo. Jefferson, levanta e faz uma pipoca para mim. Aí o Jefferson, mas estamos nós dois assistindo o filme, você quer que eu levante? Aí fala assim, eu quero, porque eu aprendi que você tem que me amar de todo o meu coração e com toda a minha alma. E você só me ama com a alma quando você levanta e faz a pipoca. Porque amar com a alma é ação. É ação. É você fazer. Por isso que o bom samaritano, na história de Jesus, Jesus falou, ele parou, viu, teve compaixão para com aquele caído. E aí o que ele fez? Juntou, derramou óleo, derramou bálsamo, colocou no cavalo, sei lá, levou ele para a hospedaria, pagou a hospedaria e falou assim, se faltar dinheiro eu volto para pagar. É ação, mas cuida dele. É ação. Isso é amar de toda a sua alma o seu próximo. Mas não basta só isso. Tem um terceiro nível ainda de amor, porque isso é o amor ao próximo. Com todos os seus muitos. Todos os seus muitos, é uma das interpretações, é o seguinte. Imagine que você vai tomar banho. Tudo que você usa no banho e coloca depois do banho são os seus muitos. Tá? Então, amar o próximo é o seu, com todos os seus muitos, e às vezes as pessoas interpretam errado. Achar que é fazer voto de pobreza e distribuir todo o dinheiro que tem para o pobre. Não é isso. Amar o próximo com todos os seus muitos é colocar tudo que você tem à disposição. A internet do centro deve estar com um probleminha. Já vão voltar. Para ajudar você. Não. Ele manda o próximo ajudar. Aquele que se dispôs com os seus muitos para ajudar. Então, é colocar à disposição de Deus os seus muitos. Para que quando Deus te chamar para ajudar o próximo aparecer, você está pronto. Esses são os seus muitos. E não ter apego àqueles seus muitos. É para ajudar, porque Deus está colocando. Tanto que quando Jesus vai lá e cura no sábado, lá o rapaz com a mão mirrada, e aí os fariseus falam, olha aí, curando no sábado. O que Jesus fala? O sábado é de Deus. Ele me colocou, o sábado é de Deus, ele faz o que ele quiser com o sábado dele. Ele me colocou com o dom de curar o cara com a mão mirrada, o cara com a mão mirrada apareceu, esse é o meu muito, eu tenho que curá-lo, aonde aparecer. Isso é colocar à disposição de Deus os seus muitos, que é qualquer coisa que você tenha, eu colocar à disposição para a hora que precisar. E aí, quando a gente ama o próximo, nesses 3 níveis, a gente pode dizer que a gente, de fato, ama a Deus. E essa interpretação já era a interpretação do primeiro mandamento no tempo de Jesus. Tanto que o doutor da lei responde. E Jesus fala o quê? Respondeu bem. Cumpra isso agora, que você vai ter o reino dos céus. Porque não é só saber. É fácil, saber eu sei. Agora passei para vocês, todos nós sabemos, compartilhamos, cooperamos no conhecimento, agora está todo mundo no reino de Deus? Não, saber é o primeiro passo. Agora é agir que é o difícil. A ação é que é a garantia. Por isso que, e aí o resumo disso tudo veio por Kardec dizendo, fora da caridade não há salvação. A salvação está na caridade. E a caridade não é senão a cooperação de quem tem ajudar aquele que não tem. E só faz quem é bom. Por isso que é bom ser bom. E por isso que, como vocês iniciaram falando sobre a família,
A família é essa prática de fazer ao outro, né, servindo ao outro com todo o seu coração, com toda a sua força, com todos os seus muitos. Porque na família, você trabalha para prover, você trabalha para dar o estudo, você para aquela comunidade que você agrega. Então, é para fazer isso com qualquer pessoa. Por isso que os grandes missionários, eles não vêm para casar, ter filho, tererê, tererê, porque a missão já é com uma comunidade maior, para que mostre a gente que isso tem que ser feito porta fora de casa. E não, só para os meus aqui eu tenho, mas para os outros não. Normalmente a gente via isso muito no Brasil, né? Quando tinha uma campanha, alguma coisa assim. O que é que eu tenho quebrado em casa? Qual é a roupa que está bem ruim mesmo, né? Aquilo que já não tem quase utilidade nenhuma. Era isso que se dava às pessoas. Né? Um ferro quebrado, ferro elétrico, eu lembro disso. O ferro quebrou, deixar para dar alguém. Para quê? A pessoa manda consertar, e por que você não mandou consertar? Mande você consertar. E dê a pessoa, então, direitinho. Mas é a dificuldade que a gente tem de ser melhor. Mas isso é todo mundo, a gente tem essa dificuldade. Na hora H do vamos ver, a gente termina pensando duas vezes, né? Porque já estamos nessas portas da regeneração e a gente porque quer passar por essa porta, né? Ao invés de ir para outras aí mais dificultosas, né? Mais challenge, né? A gente quer ir para frente. Mas é por isso que a gente tem esse processo familiar para treinar nele. E, às vezes, a gente não aguenta, né? A família se desfaz, né? Ai, não, bota todo mundo, ainda mais quando vem para a América, bota os retratinhos ali na geladeira e deixa o pessoal lá. E agora pode ligar a qualquer hora, o WhatsApp. Antigamente, não. Antigamente uma ligação era uma vez no mês, porque era tão caro ligar para o Brasil. Então, né, agora não. Você vê como Deus é bom, foi facilitando tudo para o brasileiro chegar aqui, ficar em contato com os seus amores, mesmo assim, não é para estar distante, mas estar perto, não me esqueceu. Nessa encarnação, foi essa família que me agregou. Foram essas pessoas. Mas eu não tenho muita intimidade com fulano, não gosto muito. Não interessa, mas é essa família. Carol disse aí que ela, né, dividir, fazer acontecer, mas ela lembra quando ela era pequena, né, irmã mais velha de duas irmãs, as coisas dela, ela sempre foi muito caprichosa com as coisas, então os brinquedinhos, as coisas, os livros, era tudo, não pegue, não pode, minha mãe tranca ali, não pode, essas meninas são muito bagunceiras, meu Deus, né, menina criada com vó, e aí ficou assim, filha única há muito tempo, e aí pronto. Agora não, agora ela já está mais dada, né? Assim, mais relaxada. Relaxada. Mesmo assim, não divide o gato, não divide outras coisas. Mas é aquela coisa que a gente tem que valorizar a família. A família, seja ela pequena, grande, mais harmonizada ou menos, com mais problemas ou menos, não importa. Puxa vida, olha, esse foi o modelo de família que me inseriram nessa encarnação. Qual o meu objetivo aqui com essas pessoas, né? Por que eu estou no meio dessas pessoas? Alguma coisa eu tenho para dar e tenho para receber. Então, se é cooperação, deixa eu fazer a minha parte, né? No centro, a mesma coisa. Às vezes a gente está um grupo homogêneo, gostoso, né? Aí entra uma pessoa adoentada, uma pessoa mais agitada, né? Não, que tem, né? Quem vem domingo sabe, né? Mais agitada. Mas eu sempre digo assim, se a pessoa veio, é porque vai ser o melhor aprendizado para todos nós. Então, a gente precisa ter paciência, precisa aproveitar a chance de dizer, puxa, olha, o mundo espiritual está pensando nessa comunidade. E nós, né? Porque é o treino da nossa paciência. É isso, trazendo a cooperação para né? nós um problema do nosso tamanho, do tamanho que a gente aguenta e que a gente pode usar dessa lei do amor, já que não sabemos ainda a lei de amor, como ela é devida, a gente vai para a cooperação e ajuda essa pessoa a enxergar melhor, né, do que, já que achamos que estamos melhores, vamos tornar, então, melhor as outras pessoas. Então,
É meio assim, mas na hora H a gente ainda fica, né? A gente tem que sempre se lembrar disso. Por isso, quando a Lina falou, vamos falar de cooperação de novo, vamos, porque são coisas assim que às vezes a gente não toma atento no dia a dia. Porque todos os dias vão acontecer movimentos da vida para que a gente agarre a chance de dizer, deixa eu me mostrar agora. Dizer ao Senhor assim, ó, já estou pronto para a regeneração. Né, Lina? Só vou pegar um gancho aí do que você falou, Má, para as minhas considerações finais aqui. Um dos textos que a gente estudou para hoje chama-se Entra e Coopera. Eu comentei aqui já que é sobre Paulo de Tarso, quando ele chega na entrada de Damasco, está ali no meio do deserto, ele tem uma visão de Jesus e ele cai da montaria, né? Cai do camelo e ele se ajoelha no chão. E ele pergunta, a pergunta que ele faz é: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele não vai lá atrás, né? Ele não fica chorando as mágoas, ele não fica pedindo desculpas pelo que ele fez, não. O que você quer que eu faça agora, daqui por diante? E aí Jesus responde para ele assim: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, o Arthur Valadares ele faz um comentário sobre esse versículo, sobre esse levanta-te, né? E aqui o Emmanuel também já fala sobre isso. Levanta-te, aí eleva seu sentimento, eleva seu pensamento, levanta-te do seu passado, o que você fez de errado já foi, já está feito, e agora? O que a gente vai ter que fazer de bom para qual a nova plantação que a gente vai ter que trabalhar agora para modificar isso que já foi feito? E muitas vezes o que já foi feito a gente não tem nem condições de olhar ainda, por isso que a gente esquece, né, das vidas anteriores. Então nem lembra, nem dá para lembrar agora, não é para mexer nisso agora. Mas o que a gente pode fazer para fazer escolhas melhores? E eu acho que a cooperação assim conosco mesmo, para começo de conversa, levantar de nós mesmos, né? Levantar da nossa tristeza, levantar da nossa depressão, levantar da nossa preguiça, levantar do nosso marasmo, né? E entrar na cidade. Se entrar na cidade já é entrar no social, né? Entrar para se encontrar com os outros, se abrir para os outros, tanto para receber como para dar. Eu acho que quando a gente dá o nosso melhor, a gente sempre vai receber o melhor. E o nosso melhor pode ser bem fraquinho, especialmente se a gente compara com o do Cristo. Mas dentro da nossa capacidade, eu acho que se aquele é o nosso melhor, é isso que está sendo pedido para a gente, né? E a cada dia esse melhor tem que ser um pouquinho melhor, não que o outro, mas que nós mesmos, o que nós fizemos antes. Então, a gente não está comparando, não estamos nos comparando com ninguém, só estamos nos comparando com o que a gente foi hoje de manhã, então agora eu tenho que estar um pouquinho melhor, agora o meu pensamento tem que estar um pouquinho, né, mais capacitado, tem que estar um pouquinho mais elevado, tem que, se chegar aquele pensamento assim, não vai dar hoje, vai dar sim, vai dar certo, eu vou dar certo, eu já dei certo, né? Um dia eu vou ser um espírito perfeito, se não sou ainda, estou a caminho. Mas eu acho que a gente fica pensando assim, às vezes vem certas dificuldades, vem pessoas mais difíceis. Claro que sim, gente. Não é que você vai esperar que os problemas fiquem mais fáceis se você está evoluindo, né? Se você sabe mais hoje, o problema vai ter que ser mais complexo, não tem jeito. Então, se a pessoa se a pessoa que aparece hoje é mais difícil, é também porque você consegue lidar com isso. Então, espere por pessoas mais difíceis a cada dia que passar, porque senão isso significa que você está voltando para trás, ou você estacionou, estagnou e não está conseguindo lidar com situações, né, mais complexas. Então, e Jesus também disse, você entra na cidade, lá vão te dizer o que fazer. Então, ele está dizendo, você não está sozinho. Tem o Ananias lá te esperando, e ele aponta 10, ele vai lá e vai
curar sua cegueira. Não vou te dizer isso agora, mas no momento certo, você vai ter condições, você vai ter a direção da vida, né? Então, às vezes a gente reza, porque está passando por um perrengue aí, um problemaço para a gente hoje, mas você vai crescer com isso, você vai crescer com essa experiência, e quando você olhar para trás, esse problemaço vai ser assim, nossa, uma pedrinha no sapato que me fez mover dali do lugar, tá? E me fez crescer um pouco mais. Eu acho que era isso que eu queria deixar aqui, assim, essa cooperação é um dar e receber, é um ajudar e receber ajuda, né? Não fechar as portas para aquilo que também está chegando para a gente, está sempre com as portas abertas, não é porque hoje o problema está maior que eu consigo lidar, que eu não quero mais conversa, né? Vou sair da vida, não é isso. Eu acho que está aqui por algum motivo, e esse motivo é sempre muito mais do que a gente possa imaginar, muito melhor do que a gente possa imaginar. Então, todas as vezes que a gente pede para Deus alguma coisa e não recebe naquele momento, algum tempo depois, o que você recebeu vai ser sempre muito, muito melhor do que você podia imaginar, ou do que você pediu. Excelente, né? Essa interpretação. Eu fiquei pensando aqui, os grandes estudiosos da Torá, eles dizem que a Torá tem 70 faces, ou seja, cada vez que a gente vai no processo evolutivo, vendo a Torá, que seria, entre aspas, o nosso Velho Testamento, não exatamente isso, mas seria o nosso Velho Testamento, ele tem várias faces, e a gente pode ir interpretando ele da maneira diferente. Essa interpretação de Paulo, que não é da Torá, é dos Apóstolos, mas segue a mesma linha de raciocínio, a gente tem várias interpretações que se pode ser dada de uma passagem, que é a cegueira de Paulo nas portas de Damasco, né? Quer dizer, e eu acho que uma interpretação excelente, fazendo um paralelo ali, é o que o Chico falava. Ninguém pode mudar o passado, mas todo mundo pode recomeçar e fazer um novo futuro. Então a gente tem essa grande oportunidade. Paulo não podia mudar o passado de perseguidor de cristãos, de que pelas mãos dele tantos e tantos cristãos foram mortos, e pela mão literalmente dele, Estevão foi apedrejado, né? Lapidado, como se diz na época, né? Ele não podia mudar esse passado, mas ele fez um recomeço através da cegueira e refez a jornada dele, do processo evolutivo, e quantas almas Paulo de Tarso salvou. Porque se ele tantas almas cristãs pelas mãos dele, sob a responsabilidade dele, ele fez encerrar, até hoje, graças a Paulo de Tarso, quantas almas ele salvou. Mas não foi um processo mágico, é um processo de recomeço, que é o que a gente tem que fazer todos os dias. Nós continuamos errando, mas a gente pode parar, raciocinar, e acho que essa é a grande missão da cooperação. Vamos nos ajudar para que pelo menos esse erro a gente não repita. Mas pode continuar, faça novos erros, né? Mas os antigos a gente pode parar e fazer diferente, né? Fazer melhor. Acho que é a grande lição da cooperação.